Bom, eu tô aqui com meu pai, que é o Delfis Laviero. Tá com quantos anos? 89. 89. Já caminhamos na praia, estão vendo lá a praia lá atrás? Hoje caminhamos bem cedo, um monte, pra caramba. Já caminhamos de novo agora, vamos tomar sorvete. E eu quis gravar porque ele tem histórias da vida dele que são... É um filme. Um filme de aventura que a gente fala, isso só acontece no cinema, mas ele viveu isso na vida dele. Então hoje a gente estava conversando sobre Sena Madureira, Acre, quando ele pegou um barquinho. Conta um pouquinho, pai, como que é esse rio. Foi. Comprei a semente Rio Branco, desci Sena Madureira, dá 170 quilômetros, né? Naquele tempo era estrada de chão. E cheguei em Sena Madureira, arrumei um barco para me levar até no Seringal, né? Como que é o barco? É um barco canoa de madeira, né? E motorzinho, a gasolina com o rabinho assim para desviar dos pau, né? Que aquele tempo era tempo da seca, tinha muito pau que atravessava o riozinho porque abaixou muito, né? O rio é estreito. Tempo da seca fica estreito, mas tempo da chuva fica grande, né? Mas foi subindo eu na frente do barco para desviar dos pau, assim, pegava nos galhos da árvore e o piloto atrás tocando o barquinho, né? Aí teve hora que a gente... Mas eu preveni, quando eu saí do Rio Branco, eu falei assim, eu tenho que levar a roupa para ficar na viagem, assim, lá. Quanto tempo de viagem? 2 dias, que é aquele tempo com aquele barquinho, né? 2 dias de barco, gente. Um barco que é uma canoa e que você vai no rio, 2 dias dentro do rio. E ali fomos, eu juntei a roupa, pus num plástico assim, e amarrei no barquinho, passei uma corda, porque eu falei, se o barco afundar ou virar, a roupa fica presa, né? E o barqueiro levou uma espingarda, o motor, a roupa dele também, mas ele não amarrou. E aí, subindo assim, deu um galho, entrou, que não dava quase para passar, eu peguei o galho, empurrei assim, o barco virou, e o motor que tocava o barco virou e caiu dentro do rio. E a espingarda caiu, foi perdida. Ali viramos o barco. Vocês também caíram no rio? Caímos, mas eu era pequeno assim, deu para sair fora, né? Pegou um colete, né? Tinha colete. E ali teve que abrir o motor porque entrou água, né? E o barqueiro tinha prática, abriu o motor, consertamos ali e seguimos viagem. Quanto tempo ficaram ali? Ficamos 2 horas, mais ou menos 3. Mas que chegamos até um ponto de anoiteceu. Ali o barqueiro conhecia uma família lá, fomos se acampar naquela família. Lá usam a rede assim na varanda assim, abrimos a rede e dormimos lá na varanda mesmo, né? Aí conversando com o dono da casa, demos que ele conhecia o nosso seringal. Eu despachei o meu barqueiro, o barco, e fui com o barco dele até no seringal. Aí nós conversando, subindo, conversando, e fomos lá, posamos lá no seringal. No dia seguinte começamos a voltar e contando a história, né?
Ele era mineiro. Ele morava em Mirassol do Oeste. E não deu contar a história dele. Essa parte não é bom contar. Porque ele falou que não ia contar. Foi um sigilo com o homem, né? E ali era um sujeito muito tarimbado, tinha 7 filhos, me parece. E estava lá no meio do mato lá. Eu falei, mas um homem inteligente, homem bem de vida. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele contou a história dele, né? Aí eu falei, fiquei admirado ele contando a história, né? Mas aí nós fomos, né? Aí, né, com essa história, ele falou assim, aonde eu fui amarrar meu burro? Porque era uma história bem cabeluda. Meu Deus do céu. E tava lá no meio do mato, 2 dias de ida de barco. Aí ficou mais um tanto de tempo no meio do matão do seringal, com os poceiros, né? Tem um seringueiro que colhe a borracha, né? E passamos lá, foi ver a trilha que eles vão colhendo a borracha. Aí no dia seguinte voltamos, né? Pensa bem, mais 2 dias voltando de barco. É. Numa canoa que tem que ficar sentado ali. Gente do céu. E comia o que, pai? O que comia na mesa? A gente comprou, levou coisa para comer, bolacha, uma coisa ou outra. A gente passa 2 dias sem... É fácil, né? Hoje, quando a gente fala, vai de Curitiba para o Acre, ele fala, eu quero ir de ônibus, porque eu gosto de ir vendo. Aí a gente fala, mas vai ficar dias no ônibus. Para mim é passeio, né? Mas é a história, né? E que idade que o senhor tinha naquela época? Tinha 58 anos. Nossa Senhora. É. Não era novo, não. Já tinha uma pegada. Essa é uma das histórias. Empreitei para derrubar 40 hectares de mato para esse mineiro. Aí quando queimou, ele foi lá para comprar semente e plantar o capim lá, né? Aí eu peguei ele de novo, subimos com a semente e fomos semear o capim na terra que foi derrubado, né? Foi em 83 que fomos plantar o capim lá. Não, 85. Ali plantei o capim e voltamos. Quando voltamos para a cidade, ele me levou, era tempo da política, ia ser votado, não sei se era para presidente da República. Descemos, todo mundo queria descer para votar, né? E o barquinho podia carregar ali 3, 4 pessoas. Ele carregou mais ou menos umas 20 galinha, aquele rolo de borracha assim, e encheu um barquinho de gente, né? Ali antes de chegar em Sena Madureira... E o pai junto. Eu junto na frente, né? Mas eu sempre prevenindo com a ideia, né? Eu tinha andado porque o calor lá é muito forte. Eu deixava sempre o salva-vida do lado, assim, disse, a hora que afundar, eu ponho o salva-vida, consigo sair. Eu tinha máquina fotográfica, filmando, né? E foi, quando antes de chegar em Sena Madureira, tem onde que é Rio Macuã com o Rio Iaco. Ali forma um rebojo assim, diz que dá 30 metros de fundura de água, né? E o barqueiro, não sei lá, se perdeu, encostou mais na barranca da água assim, e pegou a hélice do barquinho, pegou na areia e afundou o barco.
Afundou o barco. Afundou, aí ele gritou, vai afundar. Aí afundou assim, eu tinha a máquina fotográfica na mão, peguei o colete, pus no corpo assim, e pulei na água, né? Mas eu estava quase na branca, eu com a força que eu caí na água assim, com o braço de fora para não molhar a máquina fotográfica, eu saí fora. E a turma ficou toda esparramada dentro do poço, né? É um poço grande. Nossa. Galinha, Ai, gente. rolo de borracha, Do céu. roupa, assim, tudo boiando assim. E a turma catando, porque lá todo mundo sabe nadar, né? E eu não sei nadar. Mas essa foi a história. Meu Deus do céu. E conseguiu ir pro barranco. Consegui subir, me salvar. E salvou a máquina fotográfica. Não molhou. A máquina lá em cima. É uma coisa que contar a história não é... Pensa, o desespero. Gente, eu fico imaginando as galinhas em cima da água, coitadas. Eu cheguei na cidade e fui lá no meu conhecido lá, que era lá de Planaltina. Ele tinha restaurante, então eu parava lá com ele, era conhecido, né? Eu mostrei os documentos, tudo molhado, tinha muito documento, naquele tempo eu usava a carteira cheia de documentos, tá tudo molhado. Então, ele pôs em cima da tábua assim para secar no sol. Ele não foi... Não perdeu os documentos. Não perdeu nada. Esse aqui eu não sei como que tá vivo até hoje, porque ele tem cada história. Que de quase morte mesmo, que eu vou dar uma pausa no vídeo e a gente vai gravar um outro, que é história, parece história de ficção científica, Indiana Jones.